Base Nacional Comum Curricular define quais são as aprendizagens essenciais que todos os alunos têm o direito de adquirir ao longo da educação básica. Ela está orientada pelos princípios éticos, estéticos e políticos que visam a formação humana em suas múltiplas dimensões e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. A BNCC tem como premissa uma educação integral, que visa ao pleno desenvolvimento do estudante, seu crescimento como cidadão e sua qualificação para o trabalho. As aprendizagens essenciais da base estão expressas em 10 competências gerais. Elas definem o cidadão que pretendemos formar e norteiam a educação que queremos para todos. E o que é competência? Na BNCC, competência é a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do exercício pleno da cidadania e do mundo do trabalho. Assim, uma das competências considera o aprendizado de valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos em todas as áreas para entender e explicar a realidade e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Observe que os conhecimentos das áreas são mobilizados não só para entender e explicar a realidade, mas também para fazer escolhas a partir desse entendimento e agir em uma determinada direção. Outra competência considera exercitar a curiosidade intelectual e recorrer a uma abordagem própria das ciências para investigar causas, elaborar hipóteses e criar soluções, inclusive tecnológicas. Nessa competência, o foco está na mobilização de habilidades e nos processos cognitivos que desempenham a percepção, atenção, memória, raciocínio. Procedimentos em contextos de investigação e de criação de soluções. Há também uma competência que ressalta a mobilização de habilidades socioemocionais e valores para agir com ética. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, e de uma maneira bem definida, se fazendo respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceito de qualquer natureza. Como isso pode ser trabalhado? As competências gerais se expressam de maneira específica em cada uma das áreas de conhecimento e vão ser construídas por habilidades desenvolvidas a partir de atividades em sala de aula. Já no primeiro ano, uma habilidade prevista pela BNCC na área de ciências da natureza, por exemplo, é comparar características físicas entre os colegas, reconhecendo e respeitando a diversidade. Em arte, nos primeiros 5 anos do ensino fundamental, o aluno deve conhecer e ser capaz de valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial de várias culturas. E em língua portuguesa, entre as habilidades esperadas para o 9º ano, estão produzir e analisar textos de opinião, se posicionando de forma fundamentada e ética. O aprendizado dessas habilidades, como de todas as que estão previstas na BNCC, pressupõe situações de ensino em que o aluno não seja colocado como sujeito passivo. Ele deve ser convidado a identificar problemas, compreender os conceitos, propor e testar soluções, interagir com seus colegas, argumentar e expressar princípios e valores. As outras 7 competências da base mobilizam também conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que se relacionam com dimensões da vida social e da natureza, como as manifestações artísticas e culturais, as tecnologias digitais de comunicação e informação, as relações do mundo do trabalho, o consumo responsável, o cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Não existe uma hierarquia entre as 10 competências gerais. Nenhuma é mais importante do que as outras. Todas elas se articulam e se desdobram em expectativas de aprendizagem nos 5 campos de experiências da educação infantil: no ensino fundamental,
se estendem para competências específicas de cada área, com habilidades a serem trabalhadas. Acesse o portal da Base para obter mais orientações e materiais de apoio à discussão. Você poderá também baixar o texto da BNCC na íntegra. E lembre-se, as competências gerais vão dar o norte para a compreensão das escolhas curriculares das quais você participa. Com base nelas, serão construídos processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, com as possibilidades e os interesses dos alunos e, principalmente, com os desafios da sociedade contemporânea.